Convidado de hoje no Memórias do Gigante é Rodrigo Russomano, ex-assessor de imprensa do Inter, gestor de carreiras de grandes jogadores como Otavinho, por exemplo, né, ex-Inter, e que conta grandes histórias e, sobretudo, a gente pontua 2007. Por que 2007? Porque é um período que o Russomano estava no Inter como assessor de imprensa, viveu muito bem aquele período e é um período que ele entende como fundamental para as conquistas de 2008, 2009 e, sobretudo, de 2010. Então, com a reformulação e a formação de uma nova equipe, do novo vestiário, a partir de 2007. Sigam também Rodrigo Russomano no Irregulares FC. Ele, no podcast, junto com o Paulo Inchauspe, é realmente fantástico, entrevistas muito legais. E vocês depois, por gentileza de assistirem o Memórias, deem aquele like, porque sempre valoriza o canal. Obrigado, curtam lá, pessoal. Memórias Gigante hoje recebe o Rodrigo Russomano, essa figuraça, um dos caras mais queridos aí da imprensa gaúcha e ex-assessor do Inter, assessor de imprensa do Inter, assessor de imprensa de jogadores e, sobretudo, gestor de carreiras. O homem teve um up fantástico na carreira, incompetentíssimo, por sinal. Entre eles, os seus clientes, está o Otavinho. Falaremos de Otavinho também. Russão, obrigado pela presença aqui. Há horas que eu ia falar contigo, porque tu tem grandes histórias e é um dos caras mais divertidos que tem na imprensa gaúcha, cara. Um grande abraço, obrigado pela presença. Pô, primeiro eu quero agradecer, né, cara? É um canal que eu assisto permanentemente, todos os dias, né? Por questão, em primeiro lugar, de informação, né? São muito bem informados e são muito... usar a palavra de um amigo nosso, Nobrinho, muito perspicazes, né? Caras perspicazes. Mas em especial por tratar de Inter, né? Um clube que eu convivi tanto tempo, né? Tive tanta proximidade durante tanto tempo, né? Seja nas arquibancadas, né? Seja acompanhando diariamente quando trabalhei na Rádio Gaúcha e também depois quando resolvi tomar esse caminho de gerenciar a comunicação de atletas profissionais do esporte. Então, para mim é um prazer gigantesco poder falar com vocês aqui, falar contigo em especial, né, que a gente brinca muito, mas das grandes conquistas que a gente tem são os amigos, né? É verdade. Os amigos são sem usar pieguice, sem nada. Amigo é a família que a gente escolhe, né? E o Leandro Bess é um cara que eu tenho profunda admiração, respeito pelo trabalho e pela pessoa que é. Então, obrigado pela forma, sabe? Pô, por favor, a recíproca é verdadeira. Depois de muitos anos na Rádio Gaúcha, tu passa a ser assessor de imprensa do Inter, né? Vamos lembrar o teu tempo de Inter, Russo? Claro. Eu entrei no Internacional em 2007, logo após ali o título da Libertadores da América, 2006, né? O Inter, então, começava um projeto novo, que era a TV Inter, né? Muito novo ainda, né? Algo que vocês fazem hoje com as transmissões diárias, né? Que é uma novidade. Naquele momento a TV Inter era uma novidade também, né? O Grêmio tinha TV também, a TV Grêmio, a Grêmio TV, enfim. E o Inter montou através do seu vice de comunicação, que era o Roberto Sigma na época. E o Aleco Mendes, que era o coordenador da comunicação do Internacional, grande Aleco, montou um grande cara, um cara que eu tenho um respeito e um carinho gigantesco. Ele montou um time para colocar em prática isso. E aí fomos eu, o Rogério Amaral e a Adriana Montes. A Adriana Montes depois seguiu no clube por muito tempo, também competentíssimo. O Rogério é um cara experiente, um cara que sabe como gerenciar também essas coisas. E eu entrei... muitos anos de TV, né? Muitos anos de TV, transmissão, né, Bandeirantes, Globo, enfim, teve e rádio também, né, e Pampa, enfim, uma infinidade de projetos bem sucedidos sempre do Rogério, que hoje é presidente da SEG, inclusive. E então, em 2007 entramos, né, eu trabalhava com assessoria de imprensa desde o final de 2005, início de 2006. Em 2006, eu comecei a trabalhar com o Yarley como assessor de imprensa. Então eu estava muito próximo do Inter, né? Antes disso, até o Aleco já havia me convidado para a gente escrever um livro, ajudar a escrever o livro da Libertadores da América, um livro em primeira pessoa, todos em primeira pessoa. Então a gente coletava as experiências de atletas, dirigentes e tal, e isso virou Histórias Coloradas, que foi um livro que foi lançado em dois volumes, inclusive, né? E foi aí que eu entrei no Inter, 2007. Em 2007 eu
eu entrei no Esporte Clube Internacional num período que tu viveu de forma muito próxima, né? Um período de turbulência, de mudanças, mas eu acredito 2007 como o ano que fez o Inter conquistar os grandes títulos que viria a conquistar depois. Copa Sul-Americana. Por quê? Por que 2007? 2007 foi um ano atípico, na minha opinião. Primeiro que o Fernando Carvalho saiu ao final do Mundial 2006, né? E nisso já passou o bastão pro Vitório Pífero, né? E o Vitório chama o Giovanni Luigi para ser o vice de futebol. A gente lembra bem, Leandro, e eu acho que os colorados que estão nos assistindo tem um pouco mais de vivência, um pouco mais de cancha, mais de idade, vamos dizer assim, né? Jovens há mais tempo. Jovens há mais tempo. Lembram bem que o Inter tinha uma formação de dirigentes bastante expressiva nesse momento da história, né? Desde que o Carvalho entrou, o Inter foi formando dirigentes que continuariam o projeto. Tá? E o Giovanni era o cara que era da administração em 2006, fez um trabalho fantástico. E em 2007 foi alçado por toda essa continuidade de trabalho a vice de futebol. Na minha opinião, minha modesta opinião, Giovanni Luigi é o... o Fernando Carvalho ainda é o cara que, né, suplanta isso tudo porque foi campeão do mundo, ele começou, ele estruturou tudo. Mas vamos tirar o Carvalho de lado, vamos deixar ele como uma posição diferente, um concurso, vamos dizer. O Giovanni Luigi foi o principal presidente que o Internacional teve e talvez o dirigente mais de reputação lisa, o cara correto. Então, e é por isso que eu digo que 2007 foi o ano, porque ele pensou e ele teve problema no início daquela temporada. O Inter contratou o Galo, o treinador. Sim. E foi um erro. E foi um erro. Ele foi a Recife, inclusive, né? Ele foi a Recife entrevistar o Galo, né? O Galo estava no Náutico na época, eu acho. Eu acho que era no Náutico. Acho que era o Náutico. E o Galo, enfim, trouxe uma coisa que a gente sabia que existia. O Abel, inclusive, tinha uma comissão bastante extensa em 2006, mas o Galo traz a questão da multidisciplinaridade para o Inter, né? Ele traz um cara que foi muito importante e abriu um segmento para outras coisas, que foi o Grilo, tu vai lembrar, um cara que coletava imagens, ele passava as imagens. Sim. Trouxe o Maurício Copertino. Era algo novo na época ainda, né, Russo? Era algo novo. Nossa, por favor, era algo que realmente engatinhava ainda, né? Sim. E o Giovanni contratou. E assim, eu considero assim, o Galo foi mal no Inter, mas eu não considero um erro trazer o Galo, porque ele era o treinador emergente daquela época. Ele era o cara daquela época, o cara que estava subindo e pra gente, ele. Mal comparando, né, Russo? Claro, vai pensar, o cara estava no Náutico, mas o Muricy estava no Figueirense quando veio pro Inter, né? Exatamente. Então, era uma tentativa de novo. Exato, era uma tentativa de Muricy de novo, né? Exatamente. Então, e o Giovanni traz, mas com o Galo, o Inter faz algumas contratações equivocadas, ali alguns caras que vieram desencaixados, o Inter trouxe o Magal, por exemplo, que era um jogador do interior do estado de São Paulo. Tinha jogado o Pinga, né? O Pinga vem em 7, né? O Pinga vem em 6 e não joga no Mundial. Não joga. Isso aí, em 2006 não joga. Ele e o Rafael Santos, zagueiro que era da Ponte Preta, que também não foi bem no Inter e não foi pro Mundial. Eles vêm e jogam em 2007. O Rafael Santos era aposta do Abel, inclusive, né? Ele conhecia da Ponte, se não me engano. E eu acho que ele machucou, se eu não me engano, antes do Mundial, ou foi no finalzinho, ele chegou e não conseguiu. Enfim, não lembro. O Gum também, né? O Gum também chega nessa época, nesse período, né? O Gum chega nessa época. O Inter teve 3 zagueiros, assim, que para mim acabaram não jogando, né? No Inter. O Gum, que depois foi capitão do Fluminense, foi campeão brasileiro, então a gente não pode falar muita coisa do Gum, né? Por mais que a gente achasse que o Gum, até pelo nome, né? Gum. O Rafael Santos, que era o principal zagueiro, e o Inter apostava no Rafael Santos pela tradição e também pelo Fábio Luciano, que tinha jogado anos antes e tinha o mesmo perfil. Mas era um cara pesadão, né? O Rafael Santos era um cara pesado. Pesado. Eu lembro de um treino, então, que o Pato dribla em cima do pé dele de apoio, que, cara, o Pato voando. Eu sei que Perdão, desculpa te interromper, só para... É que o tema é meio que recorrente, né? Porque era também uma reformulação. Claro que uma reformulação quando tu vencia, né? Tu era campeão do mundo, da Libertadores, tu ganhou em 2007, por incrível que pareça, ainda a Recopa, né? No mundo terrível, tu ainda ganha a Recopa. Então, mas era uma reformulação com o Galo. Era uma reformulação que não chegou a dar muito certo, né? Pelos nomes que vieram.
Foi uma tentativa, tanto que o Abel acaba voltando depois, né? Exatamente, mas desculpa. Pode Não, vai lá. Não, mas na esteira disso, para tu ver como pra gente ver como a reformulação e para os torcedores entenderem como é interessante quando tu reformula ganhando, né? Com vitória, o Inter também trouxe Guinhazu, Magrão, Sorondo. Olha os 3 caras que o Inter trouxe, e esses caras foram campeões da América em 2010. Sim. Né? Todos eles. Um timaço, né? Um timaço montado pelo Tite 2 anos, começou a ser 2 anos antes. O Tite começa a montar, para mim, o melhor entre os últimos anos, que é o do Tite. Não, a Sul-Americana, para mim, é o principal time. A Sul-Americana é um espetáculo de time, cara. O Alex voando, o D'Alessandro voando, o Nilmar, então nem se fala. Magrão, Sandro surgindo, Tyson surgindo. Era um timaço, cara. Era um timaço. E tinha Rosinei. Olha, a gente tá falando de jogadores. Rosinei, Gustavo Neri, cara de seleção brasileira, né? A gente não tá falando de. Rosinei veio da Espanha, né? Espanha pro Inter, exatamente. O Sandro, que foi campeão como titular, vendido pro Tottenham já. O Sandro era base nesse time, ele tava subindo, né? O Inter também, aí passa um pouco mais, mas enfim, 2007 é o ano que começa e o Giovani aprende muito em 2007, porque também é novo para ele ser vice de futebol, e eu acompanhava muito de perto isso, muito de perto, literalmente, estava lá ao lado e a gente via as ansiedades, as coisas acontecendo, e o Inter se coloca numa questão de demitir o Galo. O Inter começa o Campeonato Brasileiro, o Inter não avança no Campeonato Brasileiro, o Inter faz alguns jogos que ganha, o Inter ganha do Santos numa chuvarada, que o Pato faz um gol, faz 1-0, mergulha atrás da goleira. Sim, né? Esse jogo foi muito engraçado, realmente não tinha como jogar. E o juiz, eu não lembro que era o árbitro, mas o árbitro deu condições de jogo. A Casa Mata, Russo, tinha virado piscina. Literalmente piscina. As Casa Matas tinham virado piscinas. Não dava para sentar no banco de reservas. Não escoava, né? Assim, acho que, sei lá, 5, 10 minutos antes do jogo, deu uma escoada, o pessoal conseguiu ficar ali. Mas foi uma loucura, eu nunca vi tanta chuva num jogo. Não, eu lembro de 2 jogos que choveu muito. O Inter não perdeu nos 2 jogos. O Inter e Flamengo? E o Inter ganhou no jogo 2009, errado. Ganhou do Santos e o Inter empatou com o Adriano. Se o Inter ganha aquele jogo contra o Flamengo, o Inter era campeão no fim do ano. Porque o Inter tinha vencido o campeão, né? Na sua. Mas o campo, realmente, o campo tava aquela coisa, tem jogo que a TV mandou, porque não tinha como jogar. É a frase do Marcília, né? O jogo marcado é jogo jogado. Mas as 2 ocasiões não tinha como jogar, Russo. Não tinha como jogar. Não tinha. Eu, contra o Flamengo, eu entro com água pelo joelho na sala de imprensa, pra ter uma ideia. Literalmente. Literalmente, não é um exagero. Mas, enfim, em 2007, então, o Galo sai. E aí, 3 meses depois, retorna o Abel Braga. Motivado novamente, já tinha descansado. O Abel tinha ido para a Arábia, né? Tinha ido para a Arábia, não tinha acontecido como ele queria, enfim. E não acho, eu vou dizer, o Abel, eu acho que até fez muito bem em ter saído do Inter em 2006, porque chegou no fim um time que em 2006 ele não baixou de vice-campeão em todas as competições que jogou, né? Ele foi vice do Gauchão, vice do Brasileiro, jogando com o time B, às vezes, time reserva. Chegou no final que o São Paulo desgarrou, né? Mas foi lá no segundo turno só, né? E aquele São Paulo do Muricy, né, que já era tricampeão brasileiro, tipo, um negócio... E que tinha perdido pro Inter na Libertadores, né? Um ano antes. Que tinha perdido na Libertadores, exatamente. Um ano antes, não, perdão, meses antes, desculpa. Semanas antes. Exato. E aí deu uma hora que deu uma desgarrada, até porque o Inter não tinha como manter o foco já com a cabeça no Mundial também, né? Exato. E aí o Inter começa vamos usar um termo do futebol, nosso futebol latino, uma remontada a partir disso, com jogadores contratados, os campeões, e o Inter foi oxigenando o Oriente também, né? Essa mudança que o Inter faz hoje no elenco, que a gente fala que é traumática, e realmente é traumática e dificulta, quando tu tá perdendo. Quando tu tá ganhando, é uma mudança que é o natural, e a gente falava muito naquela época. Vocês, a época que tu trabalhavas no jornal, na Zero Hora, no Grupo RBS, né, a gente via como era difícil fazer, porque a gente falava, cara, alguns nomes precisam sair, o Inter precisa oxigenar, né? As pessoas já reclamavam do Renan, se o Renan não ia jogar. O Renan era um goleiro emergente, o Klemer estava há muito tempo, ao mesmo tempo que alguns torcedores e boa parte até da imprensa falavam, não, mas tem um trio aí dentro que tem que... E o Klemer acaba perdendo a posição com o Galo, né? Entrou o Renan no gol, né?
Exatamente. Aliás, uma das melhores matérias que eu lembro de jornal, de um problema com um amigo meu, Leandro, deu bola. Mas depois fizemos as pazes. Não, e eu quero dizer que, eu acho que nunca falei contigo sobre isso e tudo mais, mas falei com o Giovanni sobre isso também. Eu estava ao teu lado, às 7h30 da noite, mais ou menos, quando os jogadores saíam do vestiário. Isso é uma história para depois, e contar quando tu quiser. Podemos contar outra hora também, ó. Mas eu ouvi a frase que te falaram e que outro dia tu publicou no jornal, né? E eu estava ao lado, então... Mas enfim, o Internacional de 2007, para mim, foi o que levou o Inter a ser campeão em 2010. Aí a gente fala, 3 anos de Mas lapso. é interessante esse teu ponto, Russo. E só um parênteses antes da gente pular. Teve um cara em especial que me chamou a atenção e eu fiquei chateado por ele não ter dado certo. Um cara que eu gosto muito até hoje, o Christian. O Christian me surpreendeu, porque o Christian aconteceu em 2007 e eu acho que... não pode falar melhor do que eu, mas simplesmente eu acho que o vestiário não aceitou o Christian. E o Christian mal conseguiu jogar no Inter e eu achei que é um cara que poderia ter contribuído muito naquele ano. Com certeza, e eu ia chegar no Christian. O Christian no Inter, muito mais do que o Guinha Azul, que vou dizer, hein? Poucas pessoas sabiam quem era o Guinha Azul, da forma como jogava, e foram descobrir o Guinha Azul no Inter. O Magrão todo mundo sabia, foi um cara que agregou muito em todos os sentidos, liderança, o Guinha Azul mesma coisa, liderança também. O Sorondo, por mais que fosse um cara quieto no vestiário, ele era uma liderança muito importante. Mas o Christian, para os caras que não lembram, o Christian começa o ano de 2007 empilhando gols pelo Corinthians, em São Paulo. Ele faz 4 jogos e 7 gols, uma coisa assim, ou 5 jogos e 8 gols. E o Inter sabe que ele tem uma cláusula para sair, o Corinthians estava mal de grana porque estava na Série B. Aliás, na Série B nesse ano. Série B? Sim, o ano que o Mano vai para o Corinthians. O ano que o Mano vai para o Corinthians, exatamente. E o Inter vai lá e pega o Christian. E o Christian chega em Porto Alegre na ponta dos cascos, faz o primeiro treino, ele faz 4 gols no primeiro treino. Só uma desculpa a correção. É o ano que o Corinthians cai. Exatamente. 2007. Eles caem em 2007. Exatamente. Cai em 2007. Tem razão. Eles são campeões brasileiros em 2005, 2006 jogam Libertadores, 2007 eles caem. Quando o Tevez sai, quando sai todo mundo, Mascherano. Isso. É verdade, tem razão. E o Christian jogava na Portuguesa e o Corinthians pegou ele. Só que tinha uma questão do contrato dele. O Inter foi lá e ativou essa cláusula, enfim, sei lá o que era. E o Christian chega em Porto Alegre, fino, jogando muita bola, experiente. Chega, faz 4 gols no primeiro treino. Tem jogo na outra semana pela Libertadores da América. Não permitem que ele jogue. Ele para 1 mês sem poder jogar, porque a inscrição dele demora não sei o quê. E não joga, e ele passa 1 mês sem jogar. E o Christian chega como um ex-ídolo do Inter, que volta para o Beira-Rio. Né? O Christian deu um azar no Inter danado, porque o Christian é um grande jogador, tá dando uns grandes camisas novas que o Inter formou e tenha jogado no Inter. Eu também acho. E eu me lembro do Claudio Miro quando eu falo do Christian, que foi um cara que não pegou um título brasileiro do Internacional. É verdade. Ele sai do Inter em 74, aí 75, 76 campeão, volta em 78, não ganha e sai do Inter em 79. Que o Christian volta como ídolo, mas volta sem taça, né? Volta só com gauchão. E talvez isso tenha pesado. Pesou, exatamente, concordo. E depois disso, o Christian também joga no Grêmio e, poxa... Acho que foi antes, o Grêmio foi antes, né? O Grêmio foi antes disso. Tanto que ele livra o Grêmio do rebaixamento no Beira-Rio. Isso mesmo, ele faz um gol, ele sai abraçando o Márcio, o jogador físico, não lembro quem, faz ele jogar. Enfim, Márcio Correa. Eu não lembro. Márcio Correa. E aí, cara, o Christian vem e realmente ele tem o vestiário dá uma bloqueada nele. Não sei se por conta, mas era um vestiário campeão, era um vestiário fechado, era um vestiário difícil, inflado, né? Complicado. E o Christian volta como um cara do clube também, ou seja, ele não chega lá por acaso, ele chega lá porque ele tem história também no Inter. Então isso também, né, a gente sabe como é que são o futebol, como, né, com todas as profissões, é um grande balaio de egos, assim, né? Uma coisa inflada, assim. Sem dúvida. E ainda mais quando tu tem um elenco campeão do mundo, né, Russo? Exato, e inflado por uma questão muito específica e, tipo, merecida, né? Não foi uma coisa... Não, aquele grupo, eles tinham virado deuses, na verdade, né? Enfim. Exatamente. E com razão, né, Russo? Não dá pra condenar também, né? Com razão. E eu acho que é isso que o Carvalho sai em cima, né?
Sai campeão do mundo e pensa, pá, nada vai ser maior que isso. Então, e aí sai por cima, né? E aí também depois na esteira acaba sendo todo o time quase, né? Exatamente. E o Carvalho, ele só conseguiu ser campeão sendo presidente do Internacional, e tem uma coisa... Tem um ano entre o ano que ele se elege pela primeira vez e o ano que ele entrega o mandato, que é em 2006, final de 2006, que ele é aclamado. Para lembrar, ele ganhou um ano a mais de... Ele ganhou um ano a mais de se não a gestão Carvalho bem lembrado. Em 2005. E vai até fim de 6. Fim de 6, exatamente. Então, no meio desse acho que foi 2004, eles dão essa aclamação por um ano para ele. Não, fica mais um ano, depois tem mais um mandato. E aí ele consegue entregar em 2006. Aí, claro, ele monta um time que tem... o time campeão, enfim. Mas 2007 eu acho que é isso. E o Christian era um cara que teria agregado muito. E ele volta a jogar, e ele vai jogar direto contra o Vélez. E é expulso contra o Vélez no Beira-Rio em 2007. O ano que teria é o jogo que o Inter cai fora da Libertadores, né? Se eu não me engano. Não, nacional. O Inter depois tem um jogo nacional, mas já vai naquela bacia das almas, assim, tentar classificar, não classifica. Eu participo de um treino como TV Inter, né? O Inter começou, aí o Abel entra, né? O Abel sai, o Abel entra. E começa a Libertadores da América, logo na sequência ali. O Inter perde pro Vélez fora, jogando o Pato no banco. 3x0. É uma escalação toda errada. O Escudeiro, que jogou no Grêmio depois, que era aqui um sangue frio, lá acabou com o jogo, o Escudeiro. E o Inter estava todo errado, estava todo mal escalado. Era o Wilson, Rafael Santos, a Michel... O Gabiru de volante quase, foi um horror. Foi um horror. Um horror. E aí o Inter volta para essa decisão, o Inter empata em 0x0 com o Vélez no Beira-Rio, o Christian é expulso, até injustamente nesse jogo, acho que ele não deveria ter sido expulso, depois a gente viu algumas questões e tal. E aí vai para o último jogo contra o Nacional. Para quem se recorda, essa Libertadores da América 2007 é decidida pelo Grêmio e pelo Boca. O Inter faz um ponto a menos do que os dois times que foram à final. O Inter faz 8 e eles fazem 9. Eles são os piores classificados da Libertadores da América que chegam à final. Também como vale pouco ser classificado, tem que classificar, né? Depois define o que vai fazer. Os argentinos dizem isso, né? Tem que passar. Depois a gente resolve. O Kudê, que é tão criticado, é o cara que eu gostei muito de ver no Inter e gostaria de ver novamente. Ele joga aquela pré-Libertadores da América de um jeito completamente diferente do que ele foi jogar depois. Ele jogava com 3 volantes, 2 volantes. E aí ele falou, cara, eu preciso passar por essas fases, eu não consigo, se eu não passar agora, o trabalho todo vai ficar comprometido. É verdade, é o Inter na Sul-Americana agora, né? Se não ganhar em Medellín, ou se não empatar pelo menos em Medellín, a coisa complica demais. Acabou. E aí o Inter vai para esse jogo contra o Nacional, e o goleiro, se eu não me engano, do Nacional era jovem, Muslera, ainda começando. Se eu não me engano, eu posso estar muito enganado, e eu devo estar, inclusive. Pode ser um outro cara. O Inter vai pro Beira-Rio tendo ganhar de 4x0. Eu acho. Mas tinha que fazer score, acho que era 3. Tinha que fazer score. Eram 3 gols. O Inter acaba 2x0 esse jogo pro Inter. E o Inter faz uma blitz no Nacional. E é um sinal que o Abel dava na beira do gramado, o Inter corria a linha para frente, o Inter abafava o Nacional. E o Inter fez isso por uns 45 minutos, meio jogo o Inter jogou sufocando o Nacional. E o Muslera, ou seja lá quem for o goleiro, que eu não me lembro agora, faz umas 5 ou 6 defesas, que são assim, ó, defesas de colocar no... E no treino anterior eles treinam isso. E o Abel, e eu não sei qual foi o jogador que fala, Abel, a gente não vai aguentar fazendo isso aqui. Vocês vão ter que aguentar. Vão ter que aguentar. Porque senão a gente não vai chegar. E o Inter não classifica por muito pouco em 2007. Mas foi uma noite aquela que não era para ser, né? Não era para ser, porque martela a noite inteira e não... Tu entra no estádio e quando dá 15 minutos tem 56 bolas chutadas no gol. No gol, não é na casinha. E tu foi, cara, essa bola não vai entrar hoje. Não vai. E ela entrou 2 vezes ainda, mas não deu. Não deu. Mas é interessante esse teu ponto, que 2007 foi o trampolim para 2010. Muito interessante, porque foi um ano que meio fica apagado, né, Russo, dentro desses anos de glória do Inter aí. O 2007 é um ano mais apagado, né? É o ano de transição do Inter, é o ano mais difícil, exatamente. Né? É o ano de transição do Inter, é muito difícil. E se pegar esse time aí, com alguns jogadores a mais, é o time que é... Eu vou dizer que o time de 2007 é o campeão da Dubai Cup de 2008. Porque a Dubai Cup é a primeira semana de 2008. Sim, o Inter ganha
do PSV, não, Ajax. A Inter de Milão no final. Inter de Milão no final. E jogando muita bola. Olha, Inter de Milão foi campeão do mundo. E todo mundo meio travado, né, cara? Começo de temporada pra nós, né? Travado. Bom, o Guinha Azul volta, não joga contra o Inter de Milão, volta a Porto Alegre com a perna enfaixada. Ele tem uma distensão, sei lá o que ele tem. O Fernandão abre um rombo na cabeça contra o Materazzi. O Materazzi dá um cabeçaço nele. Cara, o Inter acabou esfarrapado. Até uma questão, 2008. E aí, 2008, eu acho que aí, 2008, de fato, o Inter monta times de exceção, que vai desembocar com o título da América. O Inter monta um timaço com o Abel, o Inter joga muita bola, ganha o gauchão de 8 na final, e jogando muita bola. Juventude, o Inter perde fora, o Fernandão perde a bola. O Fernandão erra isso, um erro do Fernandão, e toma um gol no finalzinho, perde 1-0. E aí depois vem e massacra o Juventude. Massacra, gol. Até o Klemer faz gol, o Klemer faz de pênalti depois. Né? De cavada ainda, não é um pênalti, de cava. Foi bonito o pênalti, velho, bateu, ele cara. Cava. E quando eu tô no o Inter faz 8-1 no ano e 8-1 no segundo ano, né? Um troço meio inusitado, né? Inusitado. O Inter faz 16 gols em 2 jogos, em finais de Campeonato Gaúcho. E no intervalo desse jogo contra o Juventude em 2008, tá 4-0 pro Inter. E o Inter, assim, tá 8 já naquele primeiro tempo. E entra no vestiário, quando fecha a porta, eu tô gravando, né? Eu tava com uma câmera de mão. O Fernandão olha na cara de cada um e fala: a gente só vai parar de fazer gol quando o juiz apitar. Até lá, a gente não para de fazer gol aqui dentro. E foi assim. Tanto que o gol do Juventude é um gol contra o Índio. Ou seja, o Inter faz 9 gols nesse jogo. Não faz 8. Gol contra o Índio, é verdade. Então, mas é curioso também isso aí, tu vê a postura de um time que se acostumou a ganhar, né? Hoje tu não vê essa postura, por exemplo, né? Não, muito difícil. Essa coisa do vamos continuar martelando, vamos tocar mais 4, né? Vamos tocar, para de fazer gol só quando o juiz apitar. Tu não vê mais isso hoje. Não vê, não Tanto vê. que em 2014, o Alex esteve conosco no Vozes e comentou isso sobre 2014, nos 4-1 de Caxias, do Grenal, né? Perfeito. A gente chegou e jogou 4-1, a gente parou de jogar. Não, 4-1 já, vamos parar, paramos. E aí no outro ano o Inter toma 5 na arena, né? E o Grêmio não parou de jogar. Eu trabalhava com o Ramiro nessa época do Grêmio, e o Ramiro falou: cara, a gente, se tivesse mais 6 bolas para trocar dentro do gol, a gente ia fazer. A gente ia fazer. Essa é a diferença de. Eu não tô nem dizendo. Porque o Alex é um cara também que é multicampeão no Inter, ele tava também nesse time, né? Mas é a questão de. A mentalidade mesmo do elenco, do vestiário da época, né? A questão do Fernandão, vamos parar só quando o juiz apitar, e os 4-1 de Caxias, que o Inter podia ter feito 7, 8, 10. Pelo massacre que foi, e fez só 4, né? Exatamente. Não, o Guinha Azul no primeiro jogo contra o Juventude, ele não joga. Ele faz uma artroscopia na sexta-feira. Joga o Dani Moraes, joga muito bem, inclusive. E a artroscopia a gente conhece, né? São 15 dias para voltar a treinar. O Guinha Azul voltou a treinar com 2 dias. E o Guinha Azul joga o segundo jogo da final, e quando tem esse caso do Fernandão chegar no vestiário e tal, a segunda cena que eu lembro é ele chegando no médico do Inter e tirando um curativo do joelho, e que tu viu o buraco da artroscopia no joelho dele, que ia lá no fundo, assim. E ele assim, lava e tapa, ele falava, lava e tapa, lava e tapa. O Guina não é humano, né? Não é humano. Olha, dos caras que eu vi, assim, que... bom, ele treinava com uma jaqueta corta-vento com... Sim, 40 graus no janeiro tava ele... Treinando, ele dizia, bom, quando eu tirar isso aqui, ninguém me pega em campo. E, então, 2008 começa com isso, o Abel sai, e aí é o segundo passo, porque daí já entra o Tite, mas o Tite vem com o Fernando Carvalho, porque o Giovani falou. E nesse momento do Internacional, eu até vocês comentaram esses dias, eu acho que eu me lembro bem desse momento do Inter, o técnico não era para ser o Tite, o técnico era para ser Nelsinho Batista. E botaram o Nelsinho Batista, era o técnico que o Vitório Piffer queria, e aí veio aquela massa, vem em cima toda, né? E aí já tinha aquela questão do Nelsinho ter deixado o Inter em 99, né? Se não me engano. Exatamente. 99. Dizendo que ia para um time grande, que era o Corinthians, eu acho, né? Na época. Isso. Ele sai, e aí o segundo jogo dele pelo Corinthians é contra o Inter em Porto Alegre, o Figueiredo, o técnico do Inter. É verdade. E o Inter atropela o Corinthians em casa, mas atropela. Olha, joga 2-0 e passa o carro. Mas, e aí, o Giovani fala, não, eu quero o Tite. Só que o Tite
tinha a pecha de ser gremista. Uhum. Aliás, talvez seja, inclusive. Né? E também não vai tirar dele a competência ou diminuí-lo por ser um ou outro, porque ele foi o melhor treinador que o Internacional teve. Melhor do que o Abel, na minha opinião. Não ganhou tudo que o Abel ganhou. Mas como treinador, o que eu vi esse cara fazer no Inter, eu não vi ninguém fazer. Para mim, nos últimos anos, o Tite montou o melhor Inter em muitos anos. É claro que tu não pode comparar com 2006, porque ele ganhou o Mundial e Libertadores, né, Russo? Mas, é isso aí. Mas 2008 é um timaço. 2008 é um timaço. E aí ele pega o Abel, o time do Abel, já muito bem treinado, e monta em cima dos conceitos dele o Inter, que foi campeão da Sul-Americana. Muitos colorados dizem que é um título invicto. Eu não considero, porque o Inter perde o jogo contra o Estudiantes em casa e vai ganhar na prorrogação. A prorrogação. Mas para muitos foi 5 vitórias e 5 empates. Para mim foi 5 vitórias, 4 empates e 1 derrota. O que só aumentou a dramaticidade, né? E a loucura em torno daquele título, porque foi um troço louco, aquele gol do Neymar, né? Na prorrogação, nossa senhora. Poxa. Deixa eu te perguntar uma questão. Já entrando aí na tua parte como profissional. Claro. Entre os caras que tu administra a carreira está Otavinho. Claro. Otávio, né? Base do Inter, atualmente seleção portuguesa, enfim, ganhou o mundo, depois saiu. Por quê? E aí eu já faço um link com, daqui a pouco, o Tobias, com o Tauan, com o Estevão. Por que o Otávio não foi aproveitado aqui no Inter, Russo? Para mim é uma dúvida. E era um ano, momentos que eu acompanhei o Inter, e eu acompanho o Inter desde sempre, mas a gente acompanha muito próximo, né? Eu não trabalhava com o Otávio nessa época, mas eu trabalhava com 11 atletas do Internacional nessa época, né? Então estava muito próximo. O Otávio vem numa geração em que ela é muito forte. O Otávio surge com o Fred, o Otávio surge com Rodrigo Dourado. Lima. É uma geração, sabe, fortíssima do Inter. Tem o Mike na base, que era um grande jogador, um cara rápido. Surgiu bem, sim. Né? Enfim, tinham muitos jogadores bons. Mas entraram também num grupo que era campeão, e surgiram com um treinador que eu... Isso é 2012, né? 2012, 13, que os guris sobem, né? 2012, 13. Sobem com o Dorival, um baita cara, que sabe trabalhar muito bem com o jogo. É verdade. Um baita cara, e montou um timaço também do Inter. O Dorival, ele só para um parênteses bem pequeno, o Internacional não passa de fase na Libertadores da América, porque o Inter não ganha do Fluminense em casa. O Inter empata com o Fluminense em casa. O Dátulo perde um pênalti, né? Que não era para ele ter batido. O batedor do Inter era o Ney. E o Dátulo pega a bola e bate. E erra. E erra. E o Ney nunca errou um pênalti. Nunca errou um pênalti, o Ney. Eu trabalhava com o Ney, nunca errou um pênalti. E depois o Inter perde no Rio, né? E aí tá fora da Libertadores. E foi por isso. O Fluminense do Abel, por sinal, né? O Fluminense do Abel. E do Rafael Sobis. Exatamente. O Rafael Sobis sai do jogo e fica olhando a partida na frente de uma ele senta numa placa de... É verdade. E fica olhando o jogo. Ainda não passa. E perdão, aí... acho que o Edinho estava nesse time do Fluminense também. Também estava, com certeza. Com certeza estava. Aliás, o Edinho chegou em 2012. Não, eu acho que o Edinho foi em 2013 no Fluminense. 13? Que é o ano que eu tô morando no Rio já. E o Carvalho, o Rodrigo Caetano era o diretor do executivo. É verdade. Bem lembrado. Depois ele sai do Fluminense e pro Grêmio, né? Aí, enfim, mas ele surge em 2012. Claro, vai subindo e tal. E em 2013 ele pega o Dunga. Um cara mais conservador, apesar de ter colocado muitos para jogar e apesar de ter dado a chance pro Alisson. O primeiro treinador que dá chance pro Alisson jogar é o Dunga, na real. É o Dunga que veio e fala, cara, esse cara aqui vai ser o titular do Internacional. Só que o Inter, nesse 2012, para mim, é o ano mais bagunçado do Internacional, daquela época vitoriosa do Inter. Tanto que o Inter quase cai para a Série B nesse ano. Porque o ano que... é um ano que o Inter tem que jogar fora do Beira-Rio o tempo inteiro, né? O Beira-Rio estava virado já no Coliseu por causa da reforma, né? Com as lonas pretas, né? Aquele cenário tétrico.
E tem muita coisa acontecendo ao redor que daqui a pouco não dá para dar atenção total ao time, né? Exatamente. E aí eu acho que o Otávio e tantos outros, né? Não tô falando do Otávio, mas a gente tá falando do Otávio. O Otávio, acho que perdeu o trem da história por ter entrado num time que era multicampeão, instável. Totalmente instável. O Inter tem... E mais, né? Vamos lá. O Inter contrata Forlan, contrata Escoco. Esses caras têm que jogar. Claro. Esses caras não podem não jogar. Né? Tem o Rafael Moura, tem... Bom, nós vamos falar. Tem Gilberto, atacante, se eu não me engano, estava nesse time também. É possível. É possível. O Gilberto eu realmente não lembro, mas, cara, contrata todos os caras que foram contratados de peso. E pô, tem o Forlan, cara. Melhor jogador da Copa 2 anos antes. Sabe? Foi na Inter de Milão contratar o Forlan. Não foi com todo respeito, não foi no Capivariano aqui contratar o Forlan. Né? Cara, e aí tu não consegue jogar. Não consegue jogar. Muda o ano. Né? Aliás, em 2012, o Internacional acaba o ano com o Fernandão de treinador, né? Não dá pra esquecer. O Fernandão daquele jeito. Não, né? O Osmar Loz, na verdade, é o último treinador do Grenal, né? Exatamente. O Grenal que fecha o Olímpico. Mas o Fernandão ele tinha uma linha mestra que ele mostrava aqui, ó. Eu vou deixar um estudo pro Inter, que o Inter tem que começar por 3 jogadores: Rodrigo Dourado, Fred e Lucas Lima. Não se desfaçam desses caras. Que eram os guris da base da época. E aí o Dunga vem, o Fred consegue se firmar nesse time do Dunga. Sim. Porque não tinha jogador para aquela posição, e o que ele fazia era o que o Tinga fazia anos antes. Exatamente. E aí o Fred se firma, mas ninguém mais se firma. E o Otávio, cara, para mim... E aí ele sai muito... E aí chega uma proposta do Porto, e o Inter vê no mesmo formato que o Inter viu agora em relação ao Vinícius Tobias e em tantos outros que podem sair, ou enfim. O Inter viu a chance de fazer caixa, criar aquela gordura financeira que precisa, né, para poder saldar as dívidas e questões financeiras, com um cara que eles não viam a chance, eles não viam o horizonte em jogar tão próximo. E acaba não teria um retorno técnico, né, em campo. E ele vai ver, ele chega tão cru no Porto, que ele chega no Porto e ele é emprestado pro Vitória de Guimarães, no mesmo ano. O Inter vai acabar fazendo dinheiro com o Otavinho, na verdade, quando ele for revendido na Europa, né? Vai ser com isso. Certeza. Como foi com o Alisson, por exemplo, né? Que saiu baratíssimo daqui e depois o Inter encheu os cofres aí quando ele foi. Como foi com o Alisson, exatamente. E o Otávio, cara, eu posso falar agora muito tranquilamente, porque acompanho ele já como profissional que atende a parte de comunicação e conteúdo dele. O Otávio é um jogador hoje que ele cabe em todos os times do Brasil. Em todos os times do Brasil. Sem dúvida. Ele cabe no Flamengo, ele cabe no Atlético Mineiro, ele cabe em qualquer time do Brasil. Nenhuma dúvida. E ele hoje é um cara maduro, ele é um dos capitães do Porto. Quando o Pepe não é o capitão, ele é o capitão. Tu vê. Né? Ele tá lá 6 anos, ele já tem 6 anos, ele tá jogando, deve para uma Copa do Mundo, se tudo seguir correndo bem. É o cara que mudou o estilo de jogo de uma seleção que tem o Cristiano Ronaldo como muito jogo forte. Jota, é muito forte. Então, agora, pro Inter esperar que ele seja vendido, né, Russo? Para pelo menos tentar fazer um pouco mais de dinheiro. É isso, e eu acho que o Otávio é um cara que já mostrou que ele é na Europa eles têm muito isso, e no Porto, em Portugal eles têm muito disso, né? Que é uma questão, sentimento arraigado de a posse do atleta em relação à cidade, o atleta se empoderar em relação à cidade, e o Otávio fez muito isso com o Porto. O Jardel com o Porto também foi isso, né? O Jardel com o Porto, o Hulk com o Porto, ficou pouco tempo lá, mas posso dizer que foi um cara que marcou muito. O Casemiro era do Real Madrid, passou 1 ano e meio no Porto e o Real teve que contratar ele novamente. Né, o Alex Telles, que trabalha comigo também, um cara que passou lá, é recordista de assistências, é o defensor que mais marcou gols, né, com a camisa do Porto. Então os caras cobram isso, e o Otávio já fez isso. E ao passo que o Porto é um clube que é multicampeão, mas é um clube que é clube de negócios, né? Clube que eu digo, é um clube que negocia muito bem. Bom, claro. Não é à toa que o cara que era o executivo do Porto foi contratado para ser o executivo do Paris Saint-Germain, né? Não é à toa, né? Não é à toa que esse cara virou isso, né? Então, eu acho que o Otávio, eu sei que ele ama o Porto,
ama de verdade, um cara que está totalmente focado no clube, mas também sei que essa próxima janela agora é uma janela definitiva, porque os clubes já olharam ele. Já sabem quem ele é. E ele é um cara novo ainda, ele tem 27 anos, ele saiu do Inter muito cedo, né? Então o Otávio é um cara que realmente deve ainda fornecer aos cofres do Internacional alguns milhares, milhões de o que resta para torcer agora, né? Quem sabe um dia, daqui a pouco, o Otavinho e o Fredinho não voltam, né? É verdade. Por que não, né? O Fred foi de todos os jogos. Uns reforços. É bom, não. Olha, vou dizer, concorreriam aí para ser titular do Inter hoje, talvez. Rodrigo Russomano, muito obrigado pela gentileza aí. Olha, vamos ter que fazer mais um programa, tá? Porque tem muita história aí que ainda precisa ser contada e tu é um grande contador de histórias, um cara que tem uma memória fantástica. Cara, obrigado pela gentileza. Muito obrigado de verdade por participar do programa, viu? Imagina, cara, eu agradeço bastante. Vida longa ao VDG, é um programa que eu gosto muito, como eu disse. Os três são pessoas fantásticas, gosto realmente de verdade, né? E a gente sabe como é difícil no nosso meio a gente se afeiçoar e gostar de pessoas, não que não tenham, né? A gente tem, mas a gente fica muito distante, às vezes, em outros lados do balcão. Mas, cara, vocês merecem o sucesso que vocês estão tendo e que tudo dê certo na vida de vocês. Eu tô na torcida sempre. Pode ter certeza. E o pessoal acompanha também o Regulares FC, tá? Podcast também no Instagram, o Russão e com o Ichauspe, né? Paulo Ichauspe, a gente tá montando uma... Cara, bom demais, grandes entrevistas também, vale muito a pena. Valeu, a gente tá brincando de entrevistar coisas que a gente não faz nos nossos trabalhos convencionais, então a gente vai... Não, mas tá muito bom. Um pouquinho e Regulares FC, recomendo muito. Obrigado, Leandrão. Pessoal, muito obrigado, cara. Grande abraço. Valeu. Obrigado. Abração. Tchau.